Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso Encontros. Essa é a nossa 6ª edição. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica na Oncologia DOR. É uma alegria enorme estar com vocês aqui. A gente faz esse evento com muito carinho e a gente tem um orgulho absurdo do caminho que ele está traçando. É importante a gente lembrar que a gente vai tirar dúvidas no final, então vocês podem mandar dúvidas pelo chat. Os eventos também são salvos no YouTube, a gente tem no canal da Oncologia DOR, nossos eventos estão salvos. Então, a gente já passou pelos temas relacionados a medo, relacionado ao câncer, ao consumo de açúcar, à prática de atividade física, e agora teremos salvo o tema acupuntura. É um prazer enorme estar aqui. Vou passar a palavra para minha amiga que organiza o evento comigo, a Fabiana, nossa fisioterapeuta, e depois para a Luana, nossa palestrante da noite. Obrigada a todos. Boa noite, Fabi. Boa noite, Sabrina, nós aqui de novo, coisa boa, tá? Quero agradecer novamente a você, em especial, a equipe de marketing, pela colaboração para a gente conseguir realizar esse evento e a todos os participantes, e hoje, em especial, a minha parceira Luana Máximo, que é fisioterapeuta da equipe da Oncologia DOR. A Luana vai falar um pouco sobre um tema muito bacana e um pouco desconhecido ainda por todos, desconhecido sobre o que é a acupuntura, ainda existem, para que eu posso fazer, por que eu posso fazer, eu tenho câncer, será que eu posso fazer mesmo? A acupuntura vai me ajudar em quê? E outras técnicas, como aurículo, e ela vai dar umas dicas aqui para a gente também, tá? E lembrando que nós temos o serviço da acupuntura nas unidades da Oncologia DOR, em algumas unidades, a Luana Máximo faz acupuntura e eu também, tá? Para todos que tiverem curiosidade em conhecer o trabalho, é só procurar a gente, tá bom? Obrigada e sejam bem-vindos. Luana, acho que você pode começar a sua aula para nossos participantes, tá? Uma honra ter você aqui. Tem que abrir Luana tem que abrir o áudio, está desligado. Boa noite. Hoje a gente vai falar desse tema que é conhecido, mas também provoca muitas dúvidas, né, em todo mundo, que é a acupuntura. E eu vou abrir aqui para vocês a nossa palestra. Só um minutinho. Bom, então, a gente vai falar sobre os benefícios que a acupuntura pode trazer para o paciente oncológico, né? Nos tratamentos que o paciente realiza e alguns sintomas que a gente consegue melhorar e controlar com essa técnica que é tão eficaz e que beneficia tanto esse paciente. Bom, a acupuntura, ela é descrita, né, pela medicina tradicional chinesa, foi descrita pelos chineses há mais de 5.000 anos. Então, a gente faz, pela acupuntura, uma inserção de agulhas em pontos específicos do nosso corpo. Esse estímulo que a agulha provoca pretende corrigir desequilíbrios de energia do corpo. O fluxo dessa energia, a nossa energia na medicina tradicional chinesa é chamada de Qi.
Então, esse fluxo, ele ocorre por canais de energia, né? Do mesmo jeito que a gente tem uma circulação sanguínea, uma circulação linfática, a gente tem uma circulação de energia também. E a acupuntura pretende fazer um reequilíbrio dessa energia dependendo do que o paciente apresenta. Como é que a acupuntura funciona, né? Essa inserção da agulha ou a pressão pelas mãos ou outros estímulos que a gente faz provocam a liberação de substâncias no corpo e hormônios. É uma técnica segura, que tem poucos efeitos colaterais e a gente precisa ter alguns cuidados para a realização dessa técnica. A gente precisa fazer uma avaliação, que é uma avaliação específica da medicina tradicional chinesa também, e é caso a caso, né? Conforme o que o paciente apresente, conforme o quadro daquele paciente, a gente vai realizar esse tratamento ou não. O objetivo principal da acupuntura é melhorar a função dos órgãos, vísceras, glândulas, controlando os sintomas da doença ou os efeitos colaterais que são causados pelo tratamento oncológico. A agulha vai provocar uma resposta no sistema nervoso central e periférico e nos neurotransmissores. E isso provoca uma redução desses sistemas relacionados aos distúrbios nervosos ou circulatórios, né, que aquele paciente está apresentando. A gente tem estudos que demonstram que a acupuntura é capaz de promover uma regeneração nervosa, estimular respostas do sistema nervoso central e periférico e aumentar também o fluxo sanguíneo. Aqui a gente tem alguns dos sintomas que a acupuntura pode agir, né? O principal que a gente busca com essa técnica, assim como com várias outras técnicas que a gente usa na fisioterapia, né? O que a gente busca é a qualidade de vida desse paciente. A gente pode utilizar a acupuntura em diversas etapas do tratamento oncológico com diferentes objetivos. A gente age na dor, na fadiga, no fogacho, nas náuseas, vômitos, na neuropatia periférica, que principalmente é induzida pela quimioterapia, na xerostomia, ansiedade e depressão. Eu vou falar um pouco de cada um desses sinais, sintomas, porque às vezes tem palavras, tem sintomas, né, que as pessoas não conhecem tanto também. E eu vou falar de cada um, tá? Aqui eu coloquei mais para a gente ter uma noção de qual é o benefício, né? Quantos são os benefícios que essas técnicas podem proporcionar para os nossos pacientes. Como forma de atuação, a gente tem a própria acupuntura, né? Que é a inserção das agulhas. A gente tem a eletroacupuntura, que é quando a gente liga uma corrente elétrica, né, faz um estímulo elétrico nas agulhas. Tem a acupressão, que é a pressão nesses pontos de acupuntura, que pode ser pela mão, pode ser por outros estímulos de pressão nesses pontos. E a auriculoterapia, que também é uma técnica que a gente usa muito. Tem outros também, moxa-bustão, ventosas, né? Na medicina tradicional chinesa, a gente tem várias formas de estimular ou sedar esses pontos, né? Esses canais de energia. O primeiro sintoma é um sintoma muito comum que a gente vê no paciente oncológico, né? A maioria dos pacientes que procuram a acupuntura, né, que procuram a fisioterapia, é por problemas relacionados à dor. Cerca de 50% dos pacientes oncológicos apresentam dor em todos os estágios da doença ou em algum estágio, né, da doença ou do tratamento. Essa dor ela pode ser por compressão do próprio tumor em alguma estrutura do corpo, como ossos, nervos e alguns órgãos, ou como consequência de tratamentos, como a quimioterapia e a radioterapia.
A agulha inserida em pontos específicos, né, que são pontos desses canais de energia que eu falei para vocês, vai estimular a liberação da endorfina. A endorfina é um hormônio que é chamado de hormônio do bem-estar. Ela vai provocar uma potente ação analgésica, vai proporcionar conforto e melhora o estado de humor e de alegria também nesses pacientes, nessas pessoas que recebem esse estímulo da acupuntura. Alguns estudos já mostram diminuição das doses diárias de morfina em pessoas submetidas à acupuntura. Então, a gente já tem alguns estudos que têm comprovação científica da ação da acupuntura para reduzir doses de analgésico que são prescritos por conta desse quadro de dor. Outro sintoma muito comum no paciente oncológico é a fadiga. A fadiga, em pessoas que não têm câncer, normalmente se caracteriza por um cansaço corriqueiro. É um cansaço que desaparece depois de uma noite de sono, depois de algumas horas de descanso. No paciente oncológico, essa fadiga que é proporcionada pelos tratamentos, né, pela quimioterapia, pela radioterapia, ela não desaparece após o repouso. Ela persiste durante todo o dia e noite. Mesmo depois de uma noite de sono, de uma noite com alguma qualidade de sono, essa fadiga ela ainda vai persistir. E isso atrapalha muito a qualidade de vida desse paciente. Dificulta a realização de atividades simples, como subir escada, tomar banho ou sair de casa. Então, qualquer atividade, por menos cansativa que essa atividade pareça, gera um desgaste energético e gera um cansaço que é difícil de ser reparado, né? O que a acupuntura vai tentar fazer nesses casos? Um reequilíbrio energético, né? Que é isso que a gente vem falando. A acupuntura, ela age nesses canais de energia, tentando fazer uma melhora da deficiência de energia em algumas partes do corpo, órgãos, vísceras, canais de energia, ou até uma diminuição do excesso de energia que possa estar em alguns locais. Então, a gente vai tentando reequilibrar essas deficiências e esses excessos. Proporciona uma melhora no sono e a manutenção dessa melhora por mais tempo do que comparado com alguns outros tratamentos convencionais que podem ser realizados. É muito importante manter ao máximo a rotina diária, que a pessoa mantenha uma rotina de atividade física, que a pessoa mantenha uma rotina de sono. Essa atividade física também precisa ser uma atividade orientada, né, com uma série de exercícios, associando exercícios de fortalecimento, associando exercícios de alongamento, exercícios de equilíbrio a atividades aeróbicas. Então, manter essa rotina de atividades, a rotina de sono, também ajuda a controlar essa fadiga. Esse quadrinho que eu estou mostrando aí para vocês, é um quadrinho que a gente qualifica essa fadiga, né? A gente tenta entender melhor o quão cansado e com quais atividades que o paciente está tendo esse sintoma, né? Para a gente avaliar e reavaliar conforme for fazendo o tratamento. Outro sintoma muito comum em quem faz quimioterapia ou hormonioterapia também são os fogachos. Esses fogachos se caracterizam por ondas de calor. São sintomas que causam muito prejuízo à qualidade de vida, principalmente das mulheres. É um sintoma que é mais comum em mulheres do que em homens. Apesar de que alguns homens também apresentam esses fogachos, essas ondas de calor,
por conta do tratamento com a hormonioterapia. A quimioterapia e a hormonioterapia ocasionam uma baixa produção do estrogênio, que é um hormônio feminino. Com essa baixa produção desse hormônio, vai ocorrer um desequilíbrio do nosso sistema termorregulador. Com essa irregularidade no controle do resfriamento do nosso corpo, vai acontecer o aquecimento, né, provocando essas ondas de calor, e a pele fica mais quente, fica com uma temperatura aumentada. Esses sintomas são muito mais comuns na parte da noite do que no dia, mas também acontecem durante o dia. São sintomas que costumam melhorar conforme o tempo vai passando, né? Conforme a pessoa vai fazendo o uso daquele medicamento, vai mantendo aquele tratamento. Mas é muito desagradável e muito desconfortável para o paciente, né? Para a pessoa que passa por essas ondas de calor, que pode ser ou na menopausa ou por conta desses tratamentos. Então, a gente podendo, né, ajudar a controlar esse sintoma, ajuda muito na qualidade de vida. Para a medicina tradicional chinesa, a menopausa é uma consequência natural da decadência da essência. A essência é justamente essa energia que vai circular no nosso corpo. E o órgão mais afetado por essa energia é o rim. Então, quando a gente faz acupuntura ou quando a gente usa outras técnicas, né, da medicina tradicional chinesa, a gente vai tentar melhorar a energia do rim, aumentar essa energia que está mais deficiente. As náuseas e os vômitos são também sintomas que aparecem muito, né? Que são muito recorrentes, que a gente consegue ajudar bastante os pacientes que apresentam esses sintomas. É um efeito colateral muito presente durante a quimioterapia. E hoje em dia a gente já tem excelentes trabalhos que consolidaram o uso da acupuntura como tratamento para náusea aguda. Então, a náusea aguda, enquanto ela está ocorrendo, né, a gente pode usar, como está aí nessa imagenzinha, por exemplo, a acupressão, né, que é justamente a pressão nesses pontos de acupuntura que são específicos para a melhora das náuseas e dos vômitos durante o aparecimento desses sintomas. E a gente já tem esses trabalhos que apresentaram ótimos resultados para o tratamento e para o controle desses sintomas. Os pontos que mais se destacam nos estudos são o CS6, que é esse que está aí na foto, que é um ponto na mão, e o E36, que tem o BP6 também. Esse E36 e o BP6 são pontos que são nas pernas. Mais para frente, quando falar de cada ponto desse específico, eu vou mostrar direitinho. Pode utilizar as agulhas, né, como estímulo, manual ou com a aeroterapia, e a gente pode usar também a auriculoterapia, que tem efeitos muito benéficos. A ida pela quimioterapia também é um sintoma, um efeito colateral muito comum relacionado ao tratamento do câncer. A neuropatia, ela é um dano que ocorre causado pelo tratamento oncológico às células do tecido nervoso periférico. Então, esse paciente, a gente já observa nesse paciente alterações sensoriais, como parestesias, dormências, formigamentos ou sintomas dolorosos. Esses sintomas, eles podem ser em pontada, em agulhada, em queimação. Além disso, ocorre também uma diminuição da força muscular, provoca câimbras e provoca alteração de equilíbrio e, consequentemente, um dos riscos que essa pessoa que apresenta neuropatia tem é o risco de queda. Por isso que é tão importante a gente conseguir controlar esse sintoma.
Essa dor, sensação de dormência ou choques tem também uma dificuldade para sentir frio ou quente, para abotoar roupas, amarrar sapatos ou segurar objetos menores, como agulhas ou grãos. Pode evoluir com dificuldade no equilíbrio e marcha, que é justamente isso que vai provocar esse risco de queda. Essa dificuldade para a sensação do frio ou do quente também pode provocar queimaduras, né? Então, às vezes, a gente vê pacientes que recebem orientação de colocar calor, né? Coloca uma compressa quente, coloca uma compressa fria, né? Isso tem que ser muito bem orientado, porque essa diminuição da sensibilidade provoca queimadura, e a gente vê na clínica queimaduras bem graves por conta da diminuição da sensibilidade. Então, tudo para o paciente oncológico tem que ter uma orientação muito específica. Não pode ser orientado por pessoas que não tenham conhecimento, né? Então, em geral, os sintomas iniciam nos dedos das mãos e dos pés, ou só das mãos, ou só dos pés, e podem progredir para as mãos inteiras, os pés inteiros, ou subir pelos braços e pelas pernas, quando já tem um grau mais elevado da neuropatia. Até o momento, a gente não tem medicação que reverta o dano causado, né? Os remédios que são orientados, né, os pacientes que recebem orientação para ingerir medicações também são para controle desse sintoma. Isso acaba provocando uma diminuição também da qualidade de vida, do bem-estar físico e emocional desses pacientes. Outro sintoma que é comum é a xerostomia. O que é a xerostomia? Né? É a famosa boca seca, que é muito comum, mais comum, em pacientes que fazem radioterapia, principalmente nessa região de cabeça e pescoço. Ela é causada pela radiação que vai danificar as glândulas salivares, comprometendo o fluxo salivar e gerando um intenso desconforto ao paciente. Essa diminuição na produção da saliva, a pessoa vai ter uma diminuição na quantidade da saliva e vai ter uma diminuição da qualidade da saliva também. Então, a saliva ela vai ficar mais espessa, então fica pegajosa, né? A pessoa fica com uma saliva com uma menor quantidade, com a boca seca e com a saliva mais pegajosa, mais espessa. A gente já tem também, com relação à xerostomia, uma melhora, já tem estudos que comprovam que tem uma melhora após as sessões de acupuntura para a xerostomia induzida pela radioterapia. A gente vai encontrar, né, uma melhora do fluxo salivar e da qualidade de vida. Tem benefícios também para o tratamento da mucosite orofaríngea, né, que são aquelas lesões que aparecem na boca e em todo o trato gástrico desse paciente, né? Esôfago, fica tudo comprometido por essa mucosite. Então, a gente também tem benefícios no tratamento da mucosite. Outra técnica que a gente usa também para xerostomia é a auriculoterapia. E alguns estudos já demonstram que a acupuntura tem um aumento significativo no fluxo sanguíneo na pele acima das glândulas. Então, a gente faz a aplicação da acupuntura na parte externa da face e isso provoca um aumento do fluxo sanguíneo acima das glândulas salivares, o que a gente usa como método de tratamento e método de prevenção também para a xerostomia. Outros sintomas que o paciente oncológico pode apresentar são sintomas emocionais, né? A gente tem, com essa restauração do equilíbrio de energia que a gente busca fazer com a acupuntura, a gente também age nas emoções, né? Então, tentando reequilibrar o fluxo energético
para também ajudar nos sintomas de ansiedade, de depressão, tristeza. Aqui eu coloquei um quadrinho, né, esse círculo, que mostra mais ou menos, né, como os órgãos e os tipos de energia são acometidos como as emoções são acometidas por cada órgão, cada víscera que a gente tem no corpo, né? Isso a gente na medicina oriental a gente tem essa associação, né, que a gente faz dos órgãos com partes do corpo, com emoções. Então, trabalhando justamente nesse reequilíbrio energético. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, o nosso corpo possui uma energia vital chamada Qi, né, que foi essa que eu falei inicialmente para vocês. A prática da acupuntura e das outras técnicas, né, da medicina tradicional chinesa se baseiam na ideia de que os nossos maiores problemas físicos e mentais são causados pelo desequilíbrio dessa energia. Quando o corpo e mente se encontram em perfeito funcionamento, o Qi, que é essa nossa energia vital, flui através desses meridianos, que são os canais de energia que a gente tem circulando no nosso corpo e que a gente consegue agir sobre eles através dos pontos de acupuntura. Então, nesses canais de energia, a gente tem pontos específicos que a gente consegue atingir com a agulha ou com esses outros estímulos que a gente pode fazer, associando uma combinação de pontos. Pontos que são locais, pontos que são à distância, e aí juntando, fazendo uma combinação desses pontos, agindo nesses canais, a gente vai proporcionar esse equilíbrio nos canais de energia, esse reequilíbrio energético. A auriculoterapia é uma técnica que a gente usa bastante na clínica, né? Se vocês observarem, no mapa auricular, né, que é esse que a gente está vendo aqui na imagem de baixo, a gente tem muitos pontos, inúmeros pontos, que também são associados a emoções, associados a partes do corpo. Esse mapa auricular, ele é como se fosse um feto invertido. Então, aqui na parte do lóbulo da orelha, a gente tem toda a representação de tudo que tem na nossa cabeça. Olhos, língua, dentes, emoções também, algumas são associadas a pontos que tem no lóbulo da orelha. E aqui por cima a gente vai subindo, tem a parte da caixa torácica, tem a parte da cavidade abdominal e membros, coluna vertebral e membros inferiores e membros superiores. Então, com a estimulação desses pontos nas orelhas, a gente faz, assim como na acupuntura, uma combinação de pontos para agir sobre o sintoma ou sobre o quadro que aquela pessoa está apresentando. A técnica que a medicina tradicional chinesa tem, a auriculoterapia tem algumas técnicas. A que a gente usa na clínica é uma técnica que usa sementes de mostarda. Essas sementes, elas são neutras, então dependendo da posição que a gente coloca, dependendo do local que a gente coloca essas sementinhas na orelha, elas vão fazer ou uma tonificação ou uma sedação daqueles pontos, agindo sobre aqueles sintomas que a gente está querendo trabalhar. O objetivo da auriculoterapia é suavizar os sintomas que a quimioterapia causa, ou a radioterapia, né, ou a hormonioterapia, ou outras questões que a pessoa tenha, e vai diminuir as náuseas, fadiga, vai melhorar a imunidade, vai trabalhar os medos, a ansiedade. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com a auriculoterapia. Ao longo do dia, a gente coloca aquelas sementinhas, né, na pessoa, a gente usa muito a auriculoterapia como uma manutenção do tratamento da acupuntura. A gente coloca as sementinhas na orelha da pessoa e ela vai, ao longo do dia, fazendo uma pressão nesses pontos para estimular com os dedos as sementes, dependendo da localização que ela está.
Então, essa pressão que a pessoa vai exercendo durante o dia é que vai fazer essa estimulação e é o que propõe esse reequilíbrio de energia a partir desse mapa auricular. A gente tem outras formas também de estimular esses pontos do corpo. A digitopressão, né, que foi o que eu falei para vocês também lá na questão das náuseas e vômitos. A gente vai utilizar o polegar ou o dedo indicador. E o tempo vai variar de acordo com o caso, né? De acordo com o que a gente quer, o que a gente está propondo com aquele tratamento. A gente pode começar com 1 minuto de pressão. O estímulo é de 1 a 2 minutos, normalmente, que a gente orienta, né? Variando caso a caso. O estímulo não precisa ser doloroso. É um estímulo contínuo que não pode ser doloroso para não provocar mais tensão naquele lugar, né? No local que a gente está estimulando. Existe também uma pulseira, que é essa pulseirinha cinza aqui, que coloca-se principalmente nessa região do CS6, né, que é um ponto que é muito usado para náusea e vômito, usado em pacientes que fazem quimioterapia, usado em gestantes, utilizado em pessoas que têm enjoos em viagens. Então, essa estimulação do CS6 para enjoo e náusea, ela já é muito difundida, né, entre as pessoas comuns, né, não só para tratamento de pacientes em quimioterapia, né? Então, é bem utilizado, bastante utilizado. A gente usa muito também o stipper, que é essa pastilhinha branca, que a gente coloca ela no corpo com a ajuda de um esparadrapo, de um micropore, para fixar no ponto que a gente está querendo estimular. É uma pastilha de algodão com silício, que é uma substância que tem propriedade de reordenar e reequilibrar as ondas energéticas nos pontos aplicados. Então, também é sempre com esse mesmo objetivo, de manter uma pressão sobre aqueles pontos, né, que vão variar de acordo com o que a gente está propondo, o que a gente está querendo tratar naquela pessoa. Aqui, eu quis trazer para vocês alguns pontos que são os pontos que a gente usa muito, né, que a gente utiliza bastante para o paciente em tratamento. O IG4 é um ponto que está localizado aqui na mão, bem nessa curvinha aqui, entre o polegar e o dedo indicador. A gente tem aqui uma parte mais fofinha, né, mais gordinha da mão. Então, ele fica mais ou menos aqui nessa região, como está mostrando aqui na figura. E a gente faz a estimulação desse ponto para tratar dores de cabeça, dores no pescoço, problemas na face e até em outras regiões do corpo também, associando esse ponto a outros pontos do corpo. Ele é um ponto bastante analgésico, é um ponto que a gente usa muito para analgesia. O E36 é um ponto que tem como propriedade aumentar a energia geral do corpo e fortalecer o sistema imunológico. Então, é um ponto que é muito utilizado para fadiga, por exemplo. É esse ponto que está sinalizado aqui nessas pernas. Ele fica, a gente acha, tem o ossinho da frente do joelho, né, que é a patela. Embaixo dessa patela tem uma partezinha mais mole, bem abaixo da patela. Então, a partir dessa parte mais mole que fica embaixo da patela, a gente coloca 4 dedos e o pontinho está localizado ali na parte de fora da perna. Então, a partir da base desse ossinho, que é a patela, coloca-se ali 4 dedos assim, e logo ali fora está localizado esse E36, que é esse ponto que a gente usa muito para tratamento de fadiga e para melhorar a imunidade da pessoa. O BP6 é um ponto que trata, entre outras coisas também,
distúrbios gastrointestinais, junto com o CS6, que é aquele pontinho que fica aqui na parte anterior do punho. Junto com o CS6, ele é muito utilizado para tratar os enjoos e as náuseas da quimioterapia. Então, ele fica na parte interna da perna, né, na parte de dentro da perna, logo acima do maléolo, que é esse ossinho que a gente tem no pé, também coloca ali 4 dedinhos, ele fica logo acima dos 4 dedinhos na face interna da perna. Aqui é o dedão, né? Então, subindo aqui, essa face interna da perna, fica localizado o BP6, que a gente usa associado ao CS6 para tratar as náuseas, vômitos, né? E outras coisas também, mas principalmente o principal uso para pacientes que estão em tratamento de quimioterapia é esse. Esses 2 pontos associados, eles já têm bastante estudo, a gente já tem bastante comprovação de que eles melhoram esse quadro de náusea e vômitos. Para realizar a acupuntura, né, essas técnicas da medicina tradicional chinesa, a gente precisa de alguns cuidados, tá? Principalmente com relação ao paciente oncológico. A gente não realiza acupuntura sobre a pele com sinais de lesões dermatológicas ou infecções agudas. Então, assim, paciente que tem lesão dermatológica não pode fazer acupuntura? Não, não é nada disso, tá? Na acupuntura, a gente trabalha com uma combinação de pontos. Essa combinação, ela pode ser feita associando pontos em diferentes partes do corpo. Então, às vezes a pessoa tem um problema em uma região do corpo que tem uma lesão, a gente pode não usar aquela região, mas a gente tem outros diversos canais, diversos meridianos que a gente pode utilizar outros pontos que vão refletir naquela região do corpo. Então, tudo é uma questão da gente fazer uma avaliação, né, caso a caso, e levar para aquele paciente todos os benefícios que essas técnicas podem trazer, mas sempre tendo esses cuidados e avaliando direitinho cada pessoa. Alguns pacientes com cânceres hematológicos podem ter, sim, contraindicação para tratar com a acupuntura. Tá? Principalmente pacientes com trombocitopenia e neutropenia, né? A trombocitopenia é um quadro de diminuição de plaquetas, que pode causar hemorragias ou hematomas, né? E isso acaba causando riscos de infecção. Então, a gente vai avaliando sempre caso a caso. A gente precisa sempre de uma higiene e uma asepsia do local e dos materiais que a gente usa para evitar todos os equipamentos e agulhas descartáveis. Então, hoje em dia, a gente não usa, né? Há algum tempo atrás, a gente usava agulhas, a pessoa levava para casa a agulha guardada de saia, ou as agulhas ficavam guardadas na prática. Tá? Então, a gente vai sempre usar agulhas descartáveis. As agulhas vêm, como mostra aqui nesses pacotinhos, elas vêm embaladas ou em pacotinhos com algumas agulhas juntas ou elas embaladas uma a uma, e a gente utiliza essas agulhas e descarta. Então, nunca a gente faz a reutilização desses materiais. É importante a gente observar a condição da pele desse paciente. No caso do linfedema, a gente não costuma usar as agulhas no membro que está apresentando linfedema, mas o paciente com linfedema não é um paciente contraindicado para acupuntura. O paciente e vai fazer esse tratamento utilizando pontos que podem ser utilizados naquele caso. Tá? A gente pode não punturar aquele membro que está apresentando aumento de volume,
mas a gente consegue, sim, realizar um tratamento com outra combinação de pontos. É uma técnica, a acupuntura, né? E essas outras técnicas que a gente está falando, são técnicas seguras que raramente apresentam efeitos colaterais. Pode apresentar dor no local da aplicação e pequenos sangramentos quando a gente retira a agulha, mas não são técnicas inseguras, né? São técnicas que são, sim, seguras para utilizar com esses pacientes. Pacientes que utilizam anticoagulantes devem receber um maior cuidado, considerando que estão mais propensos a terem sangramentos. Então, é o que eu volto a dizer. A acupuntura é uma técnica segura que pode ser utilizada no paciente oncológico e o que a gente precisa sempre é de uma avaliação caso a caso para que esse paciente receba um atendimento e receba uma combinação de pontos, uma combinação de técnicas que seja indicada para ele. É um método seguro, eficaz, segue com a acupuntura o controle dos sintomas, a melhora da qualidade de vida. A gente ainda precisa de mais pesquisas para aumentar a relevância desse uso, né, da prática da acupuntura na clínica oncológica e entender melhor quais são os efeitos da acupuntura na oncologia. Mas essas pesquisas elas já vêm acontecendo, então a gente já tem segurança e já tem bastantes comprovações da eficácia dessa técnica para o uso no paciente oncológico. Os resultados dessa técnica são promissores porque tem baixo risco de reações e de efeitos colaterais. Obrigada. Muito bom, Luana. Adorei. Você tirou até algumas dúvidas minhas interessantes, agradeço demais. Queria fazer um comentário. Tem como descompartilhar a tela? Será? Eu estava aqui pensando, né? Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu também sou médica integrativa, eu fiz a formação no Einstein, e a gente costuma dizer, por exemplo, citando fadiga e dor, fadiga, cansaço e dor, né? São sintomas que raramente um remédio vai resolver de vez, né? Porque, por exemplo, a dor tem a dor física, a dor emocional, uma dor que muitas vezes o paciente não refere bem, a fadiga, o cansaço, o paciente às vezes refere como angústia, às vezes como falta de ar, às vezes como uma sensação de desmaio, enfim, tem vários sintomas que o paciente pode relatar para a fadiga e que não são físicos, né, apenas. Então, a gente sabe que é difícil imaginar que eu vou dar um remédio para ele e vai resolver tudo, né? E aí vem a importância da gente fazer o tratamento interdisciplinar, da gente falar de alimentação, falar de prática de atividade física e também da acupuntura, né? Então, acho que vale sempre a pena a gente falar disso, porque quando a gente faz acupuntura, por exemplo, para combater a fadiga, a gente pode estar melhorando junto os calores, pode melhorar o sono, a gente pode estar melhorando o paciente como um todo, e assim a qualidade de vida dele e dos que os cercam, porque quando o paciente não está bem, a família também está em sofrimento, porque a gente fica, enquanto familiar, angustiado. Respondendo uma pergunta aqui, que foi a Silvia que falou, ela falou assim, eu sinto muita fadiga, mas consigo fazer de tudo. Eu me sinto mal quando abaixo a cabeça, quando levanto fico fraca e tonta. Silvia, a gente tem que ver, é importante você conversar com o seu oncologista, porque essa fadiga pode estar relacionada à anemia, como ao próprio tratamento, como a Fabiana falou também da questão de pouca água que você está bebendo, às vezes também de sedentarismo, né, de ter perdido um pouco de musculatura. Então, é importante que você seja vista e orientada. De repente, até se a tonteira for recorrente, persistente, avaliar o otorrino também. Então, é importante a conversa com o seu onco. Gente, quem quiser pode mandar mais perguntas. Fabiana, o que você pode falar aí para a gente? Tem alguma pergunta para ler a mais? Só puxando assim, o gancho que você falou da medicina integrativa, né? E para reforçar que a acupuntura ela não substitui nenhum tratamento, nenhum outro tratamento.
Na verdade, ela não vai substituir a medicação da dor, ela não vai substituir a medicação que o psiquiatra passou para a ansiedade. Na verdade, com a acupuntura, a gente consegue amenizar os sintomas e até mesmo, com certeza é o que acontece, a gente consegue diminuir as doses e ir desmamando também a medicação conforme o paciente vai melhorando alguns desses sintomas. E eu queria só falar também que a gente tem às vezes, paciente de cabeça e pescoço que tem paralisia facial, né? Só para complementar também, a gente também trata a paralisia facial com acupuntura, a gente tem resultados fantásticos também, tá? E tem uma pergunta aqui, Luana, se você puder ou quiser responder, vamos lá, que cadê? Achei, peraí. Tem duas aqui, né? Eu acho que você até falou, pacientes hematológicos podem se beneficiar, né? Acho que você meio que falou, você pode dar rapidamente, que a gente está terminando o tempo, acho que você falou que sim, não foi? Pode, é aquela questão que eu falei, né? Quando eu falei dos cuidados. A gente sempre tem que tomar cuidados e fazer uma avaliação de cada paciente e uma avaliação a cada consulta, né? Então, a gente tem sempre contato com o médico do paciente também, né? A gente está sempre vendo exames daquele paciente, né? Para ver como é que está o sangue, né? Como que estão as condições daquele paciente no momento que a gente está fazendo o tratamento, né? Para não colocar esse paciente em risco. E lembrando também, né, Lu, que pode ser feito também, não precisa necessariamente ser com agulha, com risco de hematoma, um sangramento maior. Na verdade, para isso acontecer, a plaqueta tem que estar muito baixa. A gente pode fazer aurícula, a gente pode fazer o laser, puntura também, usar o laser nos pontos da acupuntura, a gente pode usar o stipper que você apresentou. Tem outros recursos dentro da acupuntura que podem ser feitos, né? Exatamente. A gente vai tentando, dentro dos recursos que a gente tem, né, beneficiar aquele paciente de alguma forma. Então, é isso. A gente sempre consegue ajudar, né? A gente sempre vai conseguir que esse paciente se beneficie dessas técnicas, mas diante do quadro, caso a caso. Uma coisa interessante que você falou, Fabi, e eu acho que a gente tem que sempre reforçar aqui, quando você falou que a gente tem certeza do benefício que a gente tem, quando a gente fala que tem certeza, é porque a gente está sempre embasada na ciência. A ciência, então, a gente tudo não faz nada sem da nossa cabeça. científico. Muita gente ainda, quando fala de medicina integrativa, por exemplo, ainda acha que é alguma coisa alternativa, né, que é abrir mão do tratamento. Não é nada disso. Sempre que a gente fala de alguma coisa, a gente tem o apoio científico, né? A gente segue diretrizes das principais sociedades nacionais e internacionais, sabendo do benefício que a gente tem com essa abordagem para cada sintoma que a gente indica. Vou perguntar para a Luana uma outra pergunta que tem aqui. Tenho neuropatia devido à químio, tomei remédio durante 2 anos e suspenso pelo médico porque não apresentou melhoras nas dormências dos pés, mãos e perna, está escrito perna. Consigo caminhar, escrever e ter força muscular porque faço exercício físico, que me ajuda bastante. A acupuntura poderia melhorar essa dormência e o repuxamento que sinto nas pernas? Então, a gente precisa avaliar melhor, né? Ver se depende se antes disso a pessoa já apresentava neuropatia. A gente, junto com a acupuntura, a gente faz também o laser, né, que a Fabiana comentou agora. Então, a gente, na clínica, a gente costuma associar muito a acupuntura e o laser em alguns pontos de acupuntura e outros pontos também dessas regiões que a pessoa sente a neuropatia. E a gente tem benefícios, sim. A gente, em geral, consegue amenizar esses sintomas. Agora, a atividade física, né, tudo isso é também muito importante. Então, é uma associação de tratamentos, né, uma associação de técnicas que a gente faz para conseguir essa melhora. Fabi, quer falar alguma coisa também sobre isso? Não, tá ótimo.
alguma pergunta. Você viu aí? Vou ler aqui a última pergunta, que a gente está com o nosso tempo já no finalzinho. Lembrando, pessoal, que o evento ficou gravado, vai estar na página do YouTube da Oncologia DOR. A gente está deixando todos os nossos eventos salvos lá. E a gente também aceita sugestões. Então, se vocês tiverem algum tema palpitante, alguma ideia, a gente está super aberto, porque o evento é feito para vocês e a gente quer realmente abraçar e acolher vocês e desmistificar o tratamento e a doença. Luana, a Luísa perguntou se vocês têm experiência da acupuntura em cuidados paliativos. Sim, a gente tem experiências, muitas experiências em cuidados paliativos, e a acupuntura auxilia bastante no manejo dos sintomas do paciente que está em cuidados paliativos, né? Na dor, na fadiga. E aí, cuidados paliativos é um tema que é bem extenso, né? Às vezes, assim, a pessoa pergunta de cuidados paliativos, mas a gente pode ter a pessoa estar em cuidados paliativos e ter a vida ativa, né? E trabalhar e ter as atividades de vida normais, né? Então, assim, não só com isso, não só nesses casos, mas também em cuidados de fim de vida, né? Que a gente consegue melhorar as dores, a gente consegue também ter bastante bons resultados, né? Tanto em cuidados de fim de vida, quanto nos cuidados paliativos de uma pessoa ativa, de uma pessoa que tem uma vida mais próxima da normalidade. Bem, gente, a gente chegou aqui no limite do nosso tempo, tá? A gente está à disposição de vocês, tá? Para qualquer dúvida em relação à acupuntura ou técnicas da medicina tradicional chinesa, tá? Se quem quiser pode agendar uma consulta com a gente, essa consulta é cortesia para a orientação, tá? Então a gente está à disposição. Eu queria agradecer a Luana, tá? Foi maravilhoso, tá? A gente gostou muito da abordagem que você fez. E queria agradecer a Sabrina, queria agradecer o apoio do marketing e queria muito agradecer a presença de todos vocês no nosso evento mais uma vez. Lembrando que no mês que vem, julho, teremos evento novamente, tá? Muito obrigada. Sabrina, você quer falar? Mensagenzinha final aí? Quero só agradecer. Esse evento ele existe por vocês e para vocês. Eu sempre aprendo muito. A gente também vai aumentando nossos laços e entendendo o papel que a gente tem, né, de levar informação e acolhimento. Luana, vou passar a última palavra para você. Obrigada por ter aceito e foi ótimo. Adorei seus gatinhos passando atrás, muito fofos. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Lembrando que a gente aceita sugestões e a gente está sempre a postos para vocês. Obrigada, gente, pelo espaço. Eu gostei muito também de falar sobre esse tema, que é um tema que eu também gosto muito, que a gente usa muito na clínica e que às vezes ainda tem muitas dúvidas, né? Então, abrir esse espaço para tirar essas dúvidas é muito importante. E a gente está lá na Oncologia DOR, eu trabalho em Botafogo, na Tijuca, a Fabiana trabalha na Barra, na Gávea, então a gente tem algumas outras unidades que têm acupuntura, então é só agendar uma avaliação para a gente ter essa orientação e passar tudo que a gente pode para beneficiar os pacientes. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau.